Saudações, pessoal. Aqui é o Antônio Neto. Eu sou dirigente do SINDPq. Eu atuo como engenheiro físico no CNPEM, né? E hoje eu vou estar apresentando aqui o Sindcast. Hoje a gente está recebendo a Tassi Barreto, que é uma das lideranças do Movimento Sem Terra, o MST, em nível estadual. E ela atua na organização da luta pela reforma agrária, pelo direito à terra e na construção de projetos coletivos que envolvem produção de alimentos, educação e cuidado com as pessoas e com o território. Além disso, ela também é coordenadora do acampamento Marielle Vive, aqui em Valinhos, né, aqui pertinho de Campinas. E em um momento que o MST completa mais um ano de história, né, são 42 anos de história, agora em 2026, agora acho que 22 de janeiro, né, 2026, a nossa conversa busca entender, a partir da experiência da Tassi, como funciona o cotidiano do movimento, quais são os principais desafios enfrentados atualmente e de que forma a sociedade pode se aproximar e fortalecer essa luta, né? Então, Tassi, bem-vinda, pode dar um oi para a galera. Oi, um prazer estar aqui. Gostaria muito de cumprimentar todo mundo que está vendo, assistindo, né, ou ouvindo aqui o podcast e falar também da importância do papel, né, do SINDPq, o papel dessa batalha da comunicação, das ações que vocês têm feito, que são fundamentais. Então, e um ótimo 2026, né, que vamos estrear aqui o podcast com essa entrevista, e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Feliz ano novo, então. Feliz ano novo. De muita luta aí pra gente. Então, Tassi, apesar de ser um podcast do sindicato, né, a gente, na verdade, quem assiste a gente são trabalhadores da categoria, né, como um todo. Então, a gente tem uma diversidade aí, acho que até de posicionamentos políticos, né, e de entendimento, na verdade, sobre o que é o MST por parte dos trabalhadores da categoria. Então, nem todo mundo está na mesma página, vamos dizer assim, e muita gente conhece o MST só pelo que sai nas redes sociais, na mídia, né, como um movimento violento que invade terra, que, né, aquela coisa toda. Então, é uma pergunta, pode parecer até meio agressiva, até. O que é o MST? Ele invade ou ocupa terras, né? E mais que isso, né? Acho que o que muita gente aqui às vezes não quer saber, né? Qual que é a legitimidade das ocupações de terra realizadas pelo MST, né? Então, por que elas são legítimas, né? E por que muitas vezes uma pessoa que tem a sua propriedade rural, né? Como que ela vai dormir tranquila, vamos dizer assim, né? Então, como que também que uma pessoa pode saber se a propriedade rural, né, dela, se alguma propriedade rural está propensa a sofrer uma expropriação para a reforma agrária, né? Então, se puder esclarecer isso para os assustados de plantão. Na verdade, não é violenta a pergunta, ao contrário, para a gente... eu até agradeço, Neto, porque é uma oportunidade de a gente dialogar diretamente sobre essa questão que causa tanta polêmica, né? Sobre essa ação contundente que é a ocupação de terra, né? E como se tem construído narrativas, isso históricas, há mais de 40 anos, que é a idade do MST, né? Para tentar deslegitimar justamente as ocupações de terra. E a gente bate no pé e fala, não é invasão, é ocupação. Justamente pela legitimidade que dá porque é uma ocupação de terra e não uma invasão. E ela se dá, é legítima, né, por diversos fatores. Tem um fator fundamental, que é a questão agrária brasileira. Então, a legitimidade de ocupação de terra, você questionar como está a estrutura agrária brasileira, que é extremamente concentrada até os dias de hoje, né? E isso ter sido um fator na Constituição brasileira central para a desigualdade social, para a exclusão, para a expulsão de pessoas do campo. Então, tem uma legitimidade social fundamental, que é o papel da reforma agrária para transformar a nossa sociedade. Isso não era nem para ser comunista, é para querer o desenvolvimento do capitalismo mesmo, como foi feito nos países desenvolvidos, né? Então, a França fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária. Claro que no Brasil, pela própria história e o processo, ela se torna uma luta para além, né, do desenvolvimento do capitalismo, e sim de questionar a detenção do poder e essa concentração agrária tão fundiária. Então, essa concentração fundiária que torna o Brasil esse imenso latifúndio até os dias de hoje. Então, a primeira coisa é dizer que existe uma legitimidade que é histórica e o direito das pessoas de terem acesso à terra como um fator essencial, sem o qual a gente não vai conseguir superar esse país tão desigual. Um outro elemento
é que as terras que têm ocupação, que o Movimento Sem Terra ocupa, são áreas que devem ser destinadas à reforma agrária. Então, lá em 88, no processo da Constituição, né, Federal Brasileira, e aí a carta que se construiu depois, com isso, a gente tem lá parágrafos específicos para a reforma agrária, que é que determinadas áreas que sejam improdutivas, que não respeitem a lei ambiental, a lei trabalhista, ela deve ser destinada à reforma agrária e dividida para os trabalhadores e trabalhadoras. Só que, assim como outras coisas que estão na Constituição, sem a pressão popular, sem uma ação política concreta da classe trabalhadora, você não tem esse direito garantido. Ainda mais quando fala de terra, porque aí você está mexendo, no fim, quem controla, né, muito do poder aqui no Brasil. Então, é legítimo também, porque é uma forma de demonstrar, de mostrar e falar para os órgãos federais e estaduais que aqui precisa ter reforma agrária, porque essa área é improdutiva, ou porque essa área tem problemas ambientais, ou porque essa área não respeita a legislação trabalhista. Perfeito. Eu já vi também alguns casos de, inclusive, problemas de escritura, né? Então, a grilagem de terra também pode estar sujeita, né, à reforma agrária. Eu conheci alguns casos nesse sentido, né? Minha terra é produtiva, tá, mas ela não é legal, oficial, você não tem o documento dela correto, né? Então, ouvi também dizer isso, não sei se... Sim, e é um escândalo isso. Atualmente, a gente tem terras da União que estão sendo vendidas a preço de banana lá no Pontal do Paranapanema, na pontinha do estado ali, né, pelo governo Tarcísio, para os fazendeiros que grilaram por anos, décadas, né, aquelas áreas. Então, sem um movimento social denunciando, é uma farra que só garante as mesmas pessoas no poder, com a terra, né? Usando veneno, agrotóxicos, sem nenhum compromisso com os povos originários, que muitas vezes estão nas áreas. Então, é fundamental mesmo a luta pela reforma agrária, e a ocupação se mostrou historicamente como uma ferramenta fundamental para a gente avançar, né, nos alimentos saudáveis e no direito mesmo à terra. Perfeito, acho que agora está todo mundo na mesma página, espero. Ninguém aqui mais está com medo de ser invadido, vamos dizer assim. E me parece, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas que são dois momentos, então, né? A gente tem a ocupação, que daí é feita para reivindicar, e me parece também que isso é semelhante também nesse momento ao movimento também por moradia, né? Então, você tem uma ocupação que é para reivindicar, né? No caso, a reforma agrária, o cumprimento da lei, né? Uma analogia com o movimento por moradia, né? O cumprimento do Estatuto das Cidades, da função social da moradia, né? Da terra. E quando tem sucesso, né, essa ocupação, existe um empossamento da propriedade que sofreu a reforma agrária, correto? Eu queria entender melhor como que funciona, né, a administração e o trabalho na terra nesses dois momentos, né? E também a posse da terra, como é que funciona a posse da terra após a reforma agrária, né? Então, porque também outra coisa que eu acho que também gera discussão, né, gera debate, se os assentados eles ficam com a posse particular da terra, ou se depois eles constituem associações, cooperativas, né? Ou se tudo daí vai para o MST, né? O MST vira proprietário de todas as terras da reforma agrária que eles ocuparam, né? Então, existe um grande plano por trás disso. Então, queria que você pudesse também explicar um pouco isso para a gente. De novo, Neto, obrigada pela pergunta, que aí a gente vai dialogando, você vai me complementando também, que eu vi que você está apropriado aí do debate do tema da luta pela terra. Mas o que é importante, iniciando nesse debate da diferença de acampamento e assentamento, né? Então, o acampamento, de fato, é esse momento inicial, pós a ocupação de terra, em que as famílias ficam e constituem ali no território. É um momento muito especial para construir a organização interna do acampamento, né? Então, o MST ele possui uma forma organizativa que é uma forma de construção de poder popular, de organização interna das famílias, que tem núcleos de base, que tem coordenação, tem setores. Então, é um momento de constituição disso, de fazer experiências, e não só experiências, de concretizar um trabalho na terra. E, atualmente, né, o Marielle vive um exemplo disso,
de você ter espaços, né, de formação sobre agroecologia, sobre a produção sem veneno, mas, por outro lado, é um cenário de precariedade material, né, porque imagina, você está em uma área que você não está fixa, é um processo de luta, né, então você não pode construir moradias mais permanentes, inclusive no próprio processo de investimento, né, na produção agrícola, porque sempre tem um desafio dos riscos de despejo, né? Então, tudo isso implica também um limite nesse processo, por exemplo, de formar uma agroindústria, né? E a falta própria de fomentos para isso. Então, você não acessa créditos, né, do governo para isso, mas é muito interessante, porque é um momento de grande mobilização, né, das pessoas, porque está sempre em movimento para garantir a luta pela terra, né, pela sua conquista, e também com outros temas, porque você conquista, a luta pela terra não é uma coisa isolada, né, do processo da sociedade brasileira como um todo. Está dentro de uma conjuntura, de um contexto, o qual a gente precisa fortalecer as lutas, né, como um todo, né, da classe trabalhadora. Então, tem essa diferença, porque quando você vai, de fato, para o assentamento, isso é importante falar, né, que as pessoas não viram proprietários de terra, nem a OMST ou uma cooperativa que vira a proprietária da terra. Essa terra, ela é pública, ela se torna da União, caso não tenha sido, né, de um processo de grilagem, ou já era pública. Então, no processo de desapropriação, que o INCRA faz, mas também pode ser feito pelo Estado, né? Agora com o governo Tarcísio não vai acontecer, mas nenhuma dessa conquista, ao contrário, né? Mas existem assentamentos estaduais, então tem órgãos, né, que realizam essa desapropriação, e aí eles se tornam, têm o direito, né? Então as famílias têm o direito à posse da terra, que tem legitimidade, pode usar, vai ser dado para as futuras gerações, mas ela não tem a propriedade, nem direito a vender essa terra, nem o direito, enfim, a colocar em troca em outra coisa, no banco, etc. Então, o direito à posse, o usufruto da terra. E essa é uma polêmica muito grande, né? O próprio Bolsonaro, como uma das formas, não sei se, de enfrentamento ao movimento sem terra, foi justamente a construção do processo de titulação, né, das terras da reforma agrária. Não sei se o pessoal vai lembrar, que era justamente passar a tirar o direito de posse para que se tornasse o direito de propriedade, e isso minando, né, os assentamentos rurais. Então, esse é o processo, atualmente, eu não lembro a última pergunta, dessa diferenciação. Não, assim, você podia explicar melhor por que ser uma propriedade individual do assentado seria uma coisa, vamos dizer assim, ruim para o movimento, de alguma maneira, ou mesmo para a reforma agrária, no geral? Sim, é para a reforma agrária como um todo, porque quando você tem o processo de desapropriação e essa divisão das terras, né, você, então, tornou o que era um latifúndio ou uma fazenda, enfim, a propriedade de um só dono, você dividiu em várias famílias, né? E você tem, pode ocorrer, né, no processo de titulação, que as pessoas vendam, por exemplo, esses lotes, e isso não falando que tem assentamentos de todos os tipos, né, no Brasil, no processo de colonização anterior, inclusive aqui temos um dos primeiros assentamentos que fica em Valinhos também, ali no bairro da Reforma Agrária. Então, é uma realidade muito diversa, né, dos assentamentos. E corre-se o risco de, inclusive, retomar a ser um grande latifúndio, né? Se tiver, volta a ser sem terra. E aquela área ser vendida para o mesmo dono, sei lá, para a mesma pessoa. Então, é uma forma de minar, né? E a realidade do povo do campo, isso não é novidade para ninguém que tá nos ouvindo ou assistindo, é muito dura. As pessoas vivem uma realidade difícil também financeira, né? Mesmo depois com o assentamento. Claro, tem experiências positivas, mas também tem realidades difíceis. Então, como isso pode, ao invés de ser um processo de estruturar esses assentamentos que têm dificuldade, você põe o título, né, de propriedade e correndo o risco de fazer acabar com a política de reforma agrária
tão frouxa, né, que nós temos, as conquistas poucas que tivemos no Brasil. Uhum. Assim, esses minifúndios acabam não conseguindo competir, né, com essa... ou às vezes é economicamente mais viável você vender a terra, né, por uma necessidade mais objetiva ali, né? Urgente, né? Então, você fica de novo sem a terra. Porque então, não tem políticas também de fortalecimento, né, desses assentamentos, os assentados. Né? Beleza. E no caso quando você tem, então, essa posse, mas não a propriedade, existe uma experiência depois que você, então, conquista os assentados conquistam, então, a posse, deles formarem cooperativas, continuarem trabalhando para o MST, é tipicamente isso que acontece, né? Porque daí como que isso acaba virando o que a gente vê hoje de agroindústria, né? De coisas extraordinárias que o MST faz, no sentido, por exemplo, de ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, algumas coisas excepcionais. Acho que até criaram agora um CRA, um CRA ou um LCA, não sei, para o MST, né? Então está crescendo em produtividade, assim, absurdamente, assim. Então, ou seja, as pessoas depois tipicamente continuam trabalhando para o movimento. Como funciona isso? O acampamento, ele é para ser esse processo de formação, que nem eu falei, né, dessa organização interna que possibilite no assentamento que continua existindo essa organicidade, mas a constituição de cooperativas, porque a gente vinha falando da dificuldade de geração de renda e de vida no campo, né? O êxodo rural no Brasil, que é expressivo até hoje, é uma demonstração disso, né? Então, o cooperativismo e associativismo, o MST bebeu bastante da experiência cubana. Nós temos muitas experiências realmente exitosas e lindíssimas, assim, que nos orgulham muito, como você citou, né, do arroz orgânico, porque é o seguinte, a gente, sozinho, o pequeno produtor rural, né, agricultura familiar, camponesa, não consegue competitividade, né, para ter uma geração de renda e qualidade de vida. Então, o cooperativismo, ele possibilita uma organização coletiva, né, que, enfim, pode variar do produtos, né, que se vende desde arroz até feijão, hortaliças, legumes, verduras. Você consegue pensar um processo de agroindústria, né, para fortalecer, melhorar esse produto e também, com isso, melhorar a renda, né, das famílias. Pensar também uma estrutura de comercialização, que aí que tem uma comercialização direta, além de acessar também os processos de comercialização governamentais, né? Então, a associação é fundamental e ela é fruto desse processo de luta, né? Da própria luta pela terra e do aprendizado histórico que nós tivemos, né? Com os nossos assentamentos. Legal. Mas, assim, a gente sabe que os proprietários dessa terra que foi ocupada, tudo mais, eles não deixam barato, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Então, a gente sabe que a luta da terra no Brasil, ela segue marcada por violência, criminalização, difamação, né? Como a gente sabe na imprensa, nas redes sociais. E essas disputas intensas e violentas, né? Então, a gente lembra aí em 96 teve o massacre do Eldorado de Carajás, no Pará, 2004 o massacre em Felisburgo, Minas Gerais, né? Então, até hoje, né? Você tem despejos violentos, né? Eu acho que aqui no governo Tarcísio, não sei muito bem, mas também deve ter os seus exemplos, né? Como que essa realidade, né, de violência, né, se manifesta atualmente, né? E se quiser dar, inclusive, esse exemplo agora que você está trazendo no governo Tarcísio, né? E quais são as estratégias que o MST tem construído para proteger as suas famílias, né, e seguir resistindo? É muito delicado mesmo, né? Porque a gente, quando a gente fala de violência no campo, né? E, em geral, assim, existe uma... quem está, sei lá, em Campinas, né? Ouvindo na região aqui, às vezes pensa que está longe, né? Ah, é coisa do Pará, foi, sei lá, uma pessoa indígena em tal lugar, um sem terra no norte, mas tem uma concretude que está em todas as partes, assim, e é muito central na luta, né, da hegemonia do agronegócio no campo brasileiro, utilizar a violência. Então, quando às vezes a gente escuta, né, isso é muito triste, quando a gente escuta
agro é pop, agro, né? Essas propagandas, eles camuflam, né? Como uma coisa que é diversa, né? Que é aberta, que aceitam todos os tipos de pessoas. Nessas propagandas, eles criam essa ilusão de uma representação do agronegócio que, em sua realidade central, isso em todas as partes do Brasil, claro, de diversas formas, alguns locais são mais violentos que outros, mas que no processo de luta pela terra acontece muita violência. Falar que semana passada, depois eu posso pegar até o dia aqui, passou um carro em frente ao acampamento Marielle Vive atirando para cima. Então, isso foi semana passada. A gente teve o assassinato do seu Luiz, né, em 2019, que é um marco aqui que está, da onde nós estamos, deve dar 30 minutos, o pessoal que está vindo já. Ou seja, e foi um assassinato a sangue frio, né? Isso além da disputa, a gente teve 2 companheiros que agora fez um ano que foram assassinados dentro do assentamento, porque eles que tinham um lote que tinha sido vendido irregular, né? E estavam na luta para que o INCRA, né, atuasse para regularizar aquele lote e não deixasse, né, ter vendas de lote no assentamento. Então, essa é a violência que sofre cotidiana, direta, né, de armas que eu citei, o caso do assassinato do seu Luiz, para falar aqui um pouco do Estado de São Paulo, e tem outras formas de violência, que são muito marcadas e profundas. Então, a exclusão do direito social da terra é uma violência. As famílias do acampamento do Marielle Vive estão, desde 2018, acampadas, acessando a água à distância, né? Agora que vem, né, o carro-pipa, teve um período que nem a água potável chegava no acampamento, por isso que quando o seu Luiz foi na manifestação para exigir água, né, potável, só depois disso que a prefeitura começou a liberar, a levar a água potável lá, e a gente pagando, né? Agora, citar o Marielle, eu poderia dar muitos exemplos, eu gosto de dar porque é aqui da nossa região, mas sobretudo porque concretiza as violências que são sofridas na luta pela terra. Vou contar uma outra história que é pouco conhecida. As crianças do acampamento foram expulsas do transporte escolar num determinado momento pela Prefeitura de Valinhos. Retomou no início de 2019, no meio do ano. Elas estavam indo de ônibus escolar, que é um direito das crianças do campo. Vem recurso público federal para isso. E a Prefeitura simplesmente excluiu as crianças do transporte escolar, inviabilizando, né? A gente teve caso do acampamento de mulheres grávidas que foram impossibilitadas de fazer pré-natal no posto mais próximo do bairro, né, do São Bento. Então, o processo de luta e resistência, aí passando, né, para essa outra, como o movimento trabalha, né? Primeiro, essa questão da organização interna, politização e debate, né, para a gente entender o processo, por que isso acontece, né? Então, sem a organização interna e a luta, que aí, nos casos do acampamento, e assentamento também, é uma luta todos os dias. Não existe um dia que não se luta, né? Não é só, tem dia que vai para a rua, né? No sentido, vai fazer uma manifestação, mas o dia a dia já é um processo de luta e resistência e de demonstrar que não vamos desistir. E outro atuação fundamental é o debate com a sociedade civil, com a classe trabalhadora, mas não só, né? Com setores da sociedade brasileira que estão preocupados com a alimentação, que estão preocupados com a alimentação saudável, né? Que estão preocupados com a questão ambiental, estão preocupados com a pobreza que está nesse país e vendo o descaso também, né, que sofrem as famílias que estão acampadas há tantos anos, né? Então, o apoio da sociedade civil, e isso o MST aprendeu no início, né, das lutas, das primeiras ocupações de terra, é de que sem o apoio da sociedade a gente não consegue avançar na luta, né, e na conquista da terra, e inclusive serve de proteção, né, com a visibilidade, muitas vezes, para inibir casos de violência, né, embora não consiga reprimir como um todo, que isso aconteça. Legal. Bom, você já falou um pouco sobre o governo Bolsonaro, né? Então, falando de violência, né? Vamos pro governo Bolsonaro.
você já falou sobre a questão da legislação, que ia passar a propriedade, né, da terra para os assentados, né? Mas também houveram, acho que, muitas outras medidas de enfrentamento direto, né? Reforma agrária, né? E agricultura familiar, né? Como o desmonte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ou em favor, né, do agronegócio, como a liberação de mais de 2.000 agrotóxicos, né? Então, sempre uma posição de apoio ao agronegócio e enfrentamento expresso ao MST, né? Então, aqui eu queria que você pudesse falar para a gente quais foram os reais impactos, né, do governo Bolsonaro no movimento, né, no MST, e quais seriam perspectivas, né, para um possível, e tomara que não, né, governo da figura que está se desenhando, né, que seria o Flávio Bolsonaro. Como bater na madeira, ainda bem que aqui é a mesa de madeira e aí a gente já isola. Começando assim sobre o governo fascista, né, do Bolsonaro, que acho que foi um terror, um horror, assim, né? Se a gente lembra, é uma coisa de se arrepiar o que foi o processo da pandemia. De se arrepiar e chorar, né? Eu me comovo mesmo até hoje, assim, lembrando do que foi as mortes, o descaso, né? Piadas e a irresponsabilidade em relação à vacinação, à medicação, porque de ódio, né? A gente chora de ódio e de dor mesmo, porque eu acho que é muito sofrimento, todos e todas perdemos, né? Pessoas nesse processo, e que a gente sabe que muito disso poderia ser revertido com a seriedade, né? Então, ele tinha um plano de realmente fascista, né? De forma fascista, eliminar pessoas e, infelizmente, ele foi exitoso, né? Na pandemia, foi escancarado aí pelo número de pessoas que acabaram morrendo, né? E que poderia ser evitado. Então, acho que tem E a população do campo, se era difícil na cidade, imagina uma população, né? Dos nossos assentamentos, acampamentos que não tem saneamento básico. Qual é a regra? Lava a mão toda hora, não tem saneamento básico. Tem uma dificuldade tremenda com água, né? O acesso a máscaras. Então, a gente precisou de muita organização coletiva e muita solidariedade que nós tivemos, né? Para ultrapassar assim, esse período, porque realmente foi muito delicado, com um fator ainda maior, né? Para a classe trabalhadora e nos nossos acampamentos e assentamentos. O que o Bolsonaro fez foi de enfrentar, tanto como você citou o PNAE, né? Enfrentar o MST, diminuindo, retrocedendo com as conquistas de políticas públicas que a gente tinha para assentamento, como essas políticas de aquisição de alimentos, né, pelo governo federal, de cooperativas, de assentamentos rurais, que isso inviabilizou a vida de muita gente que morava em assentamento e dependia dessas políticas públicas, que ficou sem renda, uma dificuldade danada. E uma outra forma de enfrentamento que é muito direto, que ele criou os fascistoides, né, ao seu redor, espalhados pela sociedade brasileira, que, do ponto de vista, né, da narrativa, de criar uma narrativa de perseguição ao MST. E aí, de novo, vou citar o exemplo do seu Luiz e do Marielle, porque eu acho que concretiza o que isso significou, né? O que essa narrativa fascista do Bolsonaro, ela, na prática, significou um cara que nem é proprietário de terra, nem era o dono da fazenda, atropelar um sem terra intencionalmente e matá-lo, assassiná-lo e tentar matar outros sem terras que estavam mobilizando, exigindo água, né? Então, e você vê o perfil dessa pessoa, né? Era bolsonarista, etc. Então, como essa visão, né? Você criou um inimigo que parte como dizem, né, dos comparsas lá do Bolsonaro, os fascistas, eles assumiram como inimigo militantes de movimentos sociais, militantes de esquerda, e tem um destaque ao MST, né? Então foi muito profundo do ponto de vista da perseguição e da violência mesmo que a gente ficou exposto nesse período. E com Flávio,
que assim como um pai, né, vem para as mesmas políticas, a gente primeiro estamos preparados para arregaçar as mangas e evitar que qualquer fascista entre no poder nesse país novamente. Então, esse é o compromisso primeiro, e vamos combatê-lo de cabeça erguida, como fizemos com o pai, e como fazemos quando a gente topa com qualquer fascista aí. Está com uma experiência bem vívida aqui com o Tarcísio, infelizmente. Já estamos preparados aqui em São Paulo. Por outro lado, né, no governo Lula, acho que é possível a gente observar alguns avanços. São avanços também meio dúbios aí, né? Mas vamos lá. Então a gente tem no governo Lula, né, avanços, né, como a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, né? Na verdade, a recriação desse ministério já existia em governos passados. O Plano Safra da Agricultura Familiar, com investimento de 89 bilhões de reais, né? E aqui vai a ressalva, né? Esse plano foi anunciado ano passado junto com o Plano Safra para o agronegócio de mais de 500 bilhões de reais, né? Então o maior plano Safra da história. Então está jogando para os dois lados, aí tudo bem conciliador, como é de costume. Mas com outro ponto positivo, né? A parceria, né? Que é a parceria entre junto à China, acho que é a parceria entre a Embrapa e a Sinomac Digital, né? Que é uma parceria tecnológica para o desenvolvimento de maquinário agrícola, né? E também de tecnologias de IA, né? De gestão inteligente, né? Para a agricultura familiar, né? Então, como que o MST avalia, né, os efeitos, né, do governo Lula, né, pro movimento, né, para o MST, para a agricultura familiar e para a agroecologia, né? Então, nesse grande pacote aí tudo. E nesse caso específico aí dessa parceria entre a Embrapa e a Sinomac, né? Se você acredita, né, que em um futuro próximo será possível popularizar essas tecnologias, né, em desenvolvimento, né, de máquinas agrícolas, de IA, né, e para monitoramento também, né? Uhum. E tudo isso aí. Com o governo Lula a gente teve a retomada das políticas públicas, né, que o Bolsonaro simplesmente, né, teve esse retrocesso grande que eu citei anteriormente. Então, teve a retomada de políticas públicas, principalmente voltada ao assentamento, ainda, né, então, o PENAI, né, a gente falava, a própria Conab. A gente também teve uma retomada dos cursos do Pronero, então a gente tem cursos em instituições públicas, né, de ensino superior, vinculados à especialização, enfim, destinados para público da reforma agrária. E assentamentos rurais também foi outra política estancada com o governo Bolsonaro. Mas a gente entende que, exatamente como você falou, existe uma prioridade no governo Lula, de fato, para o agronegócio, né, brasileiro. E isso é muito sintomático de uma questão muito sensível, que é a falta de conquistas de novos assentamentos rurais. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem muitos acampamentos. Eu sou de um acampamento que foi, como eu entrei no movimento, principalmente, né, de 2008. Imagina, 2008, as famílias ainda estão acampadas. Aí eu saí de lá porque é de outra região, lá da região de Ribeirão Preto. Então, não alcançaram a reforma agrária. Não alcançaram a reforma agrária ainda. Que é o acampamento Alexandra Kollontai. Então, para dar um exemplo concreto, né? Temos aqui o Marielle, que desde 2018 também está há muito tempo, né, nesse processo de luta. Então, e não tem resposta concreta para assentar todas as famílias acampadas. E estamos já... um desmonte do INCRA? Uma posição política? De flerte com o agronegócio? O que você acha? Porque disputar terra é o mais sensível, porque é onde está o capital, ele pode ter lucros extraordinários, né, a partir da exploração da terra. Então, uma coisa, fazer políticas públicas para assentamentos é uma batalha, uma luta, e precisamos fazer e temos. Só que você tirar uma terra, mesmo sendo terra grilada, né, pública, a gente tem muita dificuldade do governo enfrentar isso, né, para a realização de novos assentamentos.
E aqui no estado de São Paulo, se você olha, ele está minado pelo agronegócio, né? Então, existe uma hegemonia territorial do agronegócio e de outros setores do capitalismo, como a mineração, a própria especulação imobiliária, que é um caso bastante forte aqui na nossa região, que dominam as terras, e você criar um assentamento é você enfrentar diretamente os interesses desses setores, né? E aí, quando você fala do negócio, você não está falando só do fazendeiro. Você está falando das empresas transnacionais. Quando você está falando da especulação imobiliária, você não está falando só da imobiliária aqui regional. Você está falando do capital financeiro, assim como o agronegócio também está falando do capital financeiro. Então, onde a disputa precisa ser feita, porque sem novos assentamentos de reforma agrária, tampouco a gente vai ter acesso a alimentos saudáveis, né? Da população. Então, a gente fala, né, que está muito fraco nesse aspecto, que é muito frustrante, inclusive, porque as famílias, né, acampadas, não pelo direito e por tanta luta, né, que realizaram, têm o direito até, nós vamos cobrar o governo Lula, no último ano precisa sair o assentamento Marielle Vive, isso é fundamental. Sei que aqui a esquerda de Campinas sabe que essa é uma pauta, né, fundamental, e quem ainda não conhece o acampamento, né, e também na esquerda não está ouvindo, pode combinar uma visita, que aí a gente vai mostrar, né, e demonstrar a importância de se tornar um assentamento rural. Agora, da China, é uma experiência nova, né, não estou acompanhando diretamente, está mais vinculado ao Nordeste, né, mas é muito interessante, porque você pensar, a gente precisa pensar a agricultura familiar, os nossos assentamentos rurais, não só a pessoa da enxada, né? Também vamos capinar, mas é possível, inclusive na agrofloresta, você usar máquinas que facilitam o trabalho, que otimizam o trabalho, que vão garantir melhor renda, mais conforto também para o produtor rural. Então, são tecnologias fundamentais, né? Então, com a China, essa experiência de falar assim, como eles fizeram lá? Porque a reforma agrária deles lá tinha 1 hectare por família. É pequeno, mas depois o povo especializado em China confere aí essa informação. E tem muita pouca terra agricultável lá, né? Tem um grande deserto, né? Sim. Se eu bem me lembro da geografia chinesa. E é muita gente, né? E é muita gente, claro. Então, eles criaram uma tecnologia que fosse capaz de avançar do ponto de vista tecnológico nessas pequenas áreas, pensando numa perspectiva, né, de produção orgânica, e que facilitasse, então, né, essa vida. Então, tanto do maquinário como de bioinsumos, ou seja, de fertilizantes naturais, né, a gente está trocando essas experiências com a China, e está sendo, eu acho que uma experiência muito importante, tanto para facilitar a vida do dia a dia, né, de quem trabalha na terra efetivamente, na lida, mas também como um todo. Você sabia que, por exemplo, esses bioinsumos, que a gente está trocando experiência com a China, eles são feitos de restos de alimentos, de material orgânico de lixo da cidade, por exemplo, dos ceasas, da vida, etc. Então, também tem o impacto de produzir um fertilizante natural, que é você recriar, né, o processo natural, né, mas intencionalizando, e diminuindo, por exemplo, o lixo da cidade, né? Então, vai ter impacto para além dos trabalhadores rurais diretamente, vai aumentando, né, também o acesso da população como um todo a esses alimentos saudáveis, e ainda essa questão dos fertilizantes. Eu acho que a MST sempre ataca, né, muitas frentes, né? Tem a questão social, mas sempre tem a questão do meio ambiente, né, vinculada. E, na verdade, aí entra um outro ponto que também é meio polêmico na esquerda também, que no ano passado, né, a gente teve no Brasil, né, o Brasil sediou o maior evento deliberativo sobre mudanças climáticas do mundo, né, que foi a COP30, em Belém do Pará. Então, apesar das impressões positivas, né, de membros do governo, né, como a ministra do Meio Ambiente, né, Marina Silva, sobre o avanço em temas como redução do desmatamento, diminuição dos combustíveis fósseis, né, outras figuras, né,
importantes, né, como o intelectual e imortal da Academia Brasileira de Letras, o Ailton Krenak, afirmaram, né, aspas para o Ailton Krenak, que a vocação do evento era ser um balcão de negócios para negociar petróleo, madeira e terras raras. Né? Então, posições aí bem distintas aí, né? Mas então como que o MST enxerga, né, os efeitos aí, né, avanços, retrocessos talvez, da COP30, né, para a remediação das mudanças climáticas? Mais que isso, né? Aproveitando, na verdade, a pergunta sobre a COP, também gostaria de saber, né, como as mudanças climáticas têm afetado a produção agrícola do movimento, né, e como ele tem lidado com isso. Certo. É uma polêmica, mas eu acho que a sediar a COP30, eu tive lá, né? Porque teve, paralelamente à COP30, aconteceu a Cúpula dos Povos, que aí foi organizado pela sociedade civil, movimentos sociais, ONGs, né? Militantes ambientalistas, inclusive essa minha roupa, você viu que estou chique, a camiseta do MST, ela foi da Marcha pelo Clima, né? Que juntou mais de 70 mil pessoas, se eu não me engano, em Belém, indígenas, enfim, povos do campo, da cidade, das florestas, das águas, além, né, desses movimentos sociais, apoiadores, que marchamos lá justamente para denunciar essa característica da COP30 de ser um balcão de negócios. E essa COP30, eu acho que, assim, para não falar que vai tudo tirar o leite, como é que é, com os meninos? Jogar a bacia com o bebê, né? Eu acho que fortalece como debate, eu acho que isso foi interessante observar, de você legitimar e consensuar na sociedade brasileira que existe uma crise climática, e ela é real, e ela é fruto, né, das ações dos seres humanos. Então, eu acho que nesse processo da constituição da COP aqui, e também depois de perder o Bolsonaro, perdeu a força política, enfim, que ele tinha com as eleições e depois de preso, né? Então, a narrativa do negacionismo climático, que precisa ser enfrentada, eu acho que ela perdeu fôlego no Brasil. Claro que tem os Nicolas da vida que ficam lambendo o Trump e vão reproduzir, né, o que ele fala, mas eu acho que foi interessante para colocar o debate sobre a questão climática concreta. Então, a COP contribuiu para isso e, ao mesmo tempo, as pessoas estão vendo, né, o que está acontecendo. O Rio Grande do Sul, no ano passado, foi aquele horror que quem não queria ver não tinha como não ver, né? E assim como outros locais, que aconteceu no Paraná alguns meses atrás. Então, o calor extremo, né, que a gente tem sentido, umas coisas meio loucas de um tempo que não era para ser assim, os prejuízos da agricultura, né? Então, acho que isso é fundamental, porque sem um combate a uma parte do fascismo que tinha a tese, né, do negacionismo climático, embora ainda exista, né, enfraquece, e também tem os fascistas que falam que outras formas de negação, né, em relação das mudanças que precisam ser feitas para superar a mudança climática que a gente está vivendo. Então, concordamos sim que é um balcão de negócios, que é um lobby muito forte, que o agronegócio se preparou para estar lá. Essa COP, ela tem um destaque em relação ao agronegócio que é muito ruim para o Brasil, assim. Ao mesmo tempo que a gente se destaca, né, por ter tido essa Cúpula dos Povos, por ter tido, que nem eu falei, essa marcha pelo clima, né, que foi muito grande. Teve a barqueata, quem não viu, procura, assim, teve os barcos, né, das organizações populares se juntaram, não sei quantos juntos, assim, uma coisa mais linda, assim. Teve muitas belezas, porque também essa atuação popular tinha sido proibida nas últimas COPs, né, de ter mobilizações, mas ao mesmo... Tinha duas zonas também, né? Acho que uma zona verde, azul, alguma coisa, uma deliberativa e outra que era mais... Sim. Sei lá. Não deliberativa. A não deliberativa, que, enfim, propagava, né, um pouco das ideias, e tinham lá as empresas, né, com os estandes.
Só que justamente o que eu ia falar. Um outro destaque negativo é porque tinha também uma outra zona que se chamava AgriZone. Esse aí é meu sotaque. Que é AgriZone, né? A zona do agronegócio, que justamente foi realizada no espaço da Embrapa, pública. Que é isso que estou falando que é a prioridade do governo federal, né? E que era para o agronegócio tentar demonstrar que eles não são os culpados. Eu falo tentar, porque isso são dados, né, que demonstram quem são os verdadeiros culpados das mudanças climáticas, e ainda tentar convencer para receber recursos, para receber investimentos, para continuar com essa política nefasta ambientalmente, socialmente, no campo brasileiro, né? Então, isso foi muito perceptível. O Movimento Sem Terra, inclusive, fez mobilização lá nessa AgriZone. Mas o que a gente precisa, e é importante falar aqui, que as mudanças climáticas não é por causa do carro da classe trabalhadora que não é elétrico, é de gasolina ou álcool, o poisézinho, né? Ou mesmo o carro da classe média. Lógico que ações individuais, conscientes, são fundamentais, né? Mas quem polui, quem causa essa destruição e essa mudança climática, emissões de ozônio, está comprovado, é o agronegócio, mais da metade. O Brasil é o 6º país que mais emite gás carbônico, sendo que o agronegócio emite mais da metade. E ainda tem as indústrias, e blá, blá, blá. Então, você imagina a responsabilização que esse setor tem para o que está acontecendo e como eles querem se manter fazendo isso e ainda lucrando em cima da crise ambiental que eles mesmos criaram. E, infelizmente, a COP30 virou um balcão de negócios do agronegócio. Inclusive, eles se prepararam para fazer grandes lobbies com isso, com crédito de carbono e tudo mais. Putz, então dá para aproveitar muito pouco pelo que parece. Mas, então, você repetidamente comentou, né, vários casos aqui do acampamento Marielle Vive, né? Você é coordenadora, né? Então, não vou ficar fugindo do assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Marielle. Então, Marielle, né, para quem não sabe, um acampamento está aqui na vizinhança aqui de Campinas, né, em Valinhos, né? O assentamento da MST. Foi criado em 2018, né, na Fazenda Eldorado. E, na verdade, justamente, gostaria de entender aqui, como que se deu a escolha, né, dessa área na Serra dos Cocais, né, e qual é a importância estratégica de ocupar uma região tão próxima de Campinas e São Paulo? Legal, né? Tô aqui porque eu já esqueci uma parte da pergunta anterior, eu estou tentando anotar aqui para não esquecer dessa, mas você vai me ajudando. Beleza. Então, a ocupação na Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários, é o nome da fazenda que o acampamento está atualmente. Então, para você ver uma ideia, né? Eldorado Empreendimentos Imobiliários, eles nem negam que eles tinham objetivo de especulação e estavam especulando a terra. Então, era uma área que estava muito tempo parada, que foi adquirida, né, por uma empresa imobiliária para construção, que eles tinham um planejamento de fazer um grande condomínio horizontal de luxo, sabe, aquelas casas, né? Assim como existe muitos em Valinhos. E o que está acontecendo na nossa região, principalmente em alguns trechos mais, né, outros menos, mas fica muito visível em Valinhos, Vinhedo, Campinas, dessa construção de como as áreas agrícolas estão se tornando áreas para especulação imobiliária e para a existência desses condomínios de luxo, né? Então, é uma área que o capital especulativo definiu aí para investir nisso. É um lugar bonito pra caramba. É bonito pra caramba. Você tem remanescentes florestais que deixam agradável. Você entra lá, o clima é outro. Se está quente aqui, já diminui alguns graus pela Serra dos Cocais, né? Então, e você tem acesso muito fácil a Santos Dumont, Anhanguera, Bandeirantes. Então, tem um apelo até para quem trabalha em São Paulo. Então, voltado para esse setor, uma classe média alta, né? Enfim. E eles tinham um plano, então, de construir um maior condomínio horizontal de luxo de Valinhos, consorciando, né, essa fazenda, Eldorado Empreendimentos Imobiliários, com outras 7 fazendas.
Enquanto isso não acontecia, que estava durando algumas décadas, eles estavam deixando a terra improdutiva, ou seja, passível de ser destinada à reforma agrária. Então, a ocupação é para denunciar isso, o que está acontecendo com as áreas produtivas, agricultáveis, que estão sendo abandonadas. Valinhos, você entra em Valinhos, está escrito terra do figo roxo, mas onde está esse figo? Já era, né? Diminuiu assim em pouco tempo. Você viu diminuindo as áreas que produziam frutas, né? Ali na região, para transformar tudo em condomínio, né? Então, essa é a questão fundamental. A improdutividade da área e a denúncia da especulação imobiliária e a necessidade, que aí, colocando com outra pergunta, sobre de ser próximo de região metropolitana, tem um levantamento que foi feito interno no acampamento Marielle Vive, que é até divulgado e tal, mas que a maior parte das famílias que estão lá, que moravam na região metropolitana de Campinas, nas regiões periféricas, né, principalmente, vieram da zona rural, de outros estados, a maior parte é imigrante, né? E que veio da zona rural. Então, uma coisa fundamental é ter uma base social sem terra. O que isso significa? Que quando a gente fala cidade, a gente pensa, mas essas pessoas não estão, né? Não são aptas, enfim, não é o perfil para luta pela terra. Ao contrário, primeiro, há uma demanda grande e concreta nas periferias de alimentação, de trabalho e moradia. A reforma agrária, ela soluciona essas duas questões, né? Porque a terra, você mora, você vive dela, você trabalha nela e você gera renda a partir dela. Seria uma reversão do êxodo rural, vamos dizer assim. Exato. E você consegue recuperar essa possibilidade das pessoas, que a maior parte são sonhos, né? De voltar, porque foram expulsos num processo intenso, inclusive devido ao avanço do agronegócio, que de diversas formas, né, impossibilita a vida no campo, ou em outras regiões do Brasil, e que, enfim, as pessoas tiveram que se locomover. Então, tem uma base social muito concreta nas cidades para a realização de ocupações de luta pela terra. Tem áreas, né, que estão improdutivas, e, ao mesmo tempo, você consegue estar numa região aqui como Campinas, que a gente tem muito orgulho, né? Eu vim para cá não faz tanto tempo, foi nesse período justamente do Marielle, vai fazer uns 10 anos, mas que dá muito orgulho, já me considero campineira, meu filho nasceu aqui, da história de luta da classe trabalhadora campineira, né? Então, você tem movimentos sociais fortes, sindicatos fortes, você tem uma militância, né, muito aguerrida, que a gente encontra nas lutas, nas atividades o tempo todo, e como também foi fundamental para a gente consolidar o acampamento com muita solidariedade, sabe? De muita gente mesmo aqui de Campinas, principalmente da militância, de apoiadores. É muito legal ver essa luta, né, tão intensa em Campinas, que Campinas, na verdade, no estado de São Paulo, é a terra de barões, né? Todo lugar que você vê tem algum barão de alguma coisa, né? Sim. Acho que essa rua, inclusive, acho que é Barão de Jaguara. Aí tem Avenida Barão de Itapura, tem o distrito de Barão Geraldo, onde eu trabalho. Então, aqui realmente era o centro da elite agrária, né, do estado de São Paulo, né? Campinas. Acho bem valoroso ver essa luta acontecendo aqui. Bom, ainda no Marielle Vive, né? No Marielle Vive existem, né, espaços como a cozinha coletiva, a escola popular Luiz Ferreira, né? Que eu acho que é o seu Luiz, né? Uhum. Homenagem ao seu Luiz. E a Ciranda Infantil. Como que essas organizações do MST contribuem para a formação política, coletiva e humana das famílias que estão ali assentadas no Marielle? A gente, assim, o acampamento não é uma ilha, né? Uhum. Não está ali. Mas há um esforço nas áreas do movimento como um todo de experimentar e criar condições de experimentar uma sociabilidade diferenciada do que a gente vive. Porque aí, em todas as classes sociais, o processo do desenvolvimento do capitalismo afeta inclusive as relações sociais. Você vê um processo de desumanização muito grande, né? Como um todo. E no acampamento, esses exemplos que você deu, e temos outros, a gente tem, por exemplo, o setor de saúde. Então,
um cuidado, né, com o outro, que tem apoio, às vezes, de médicos, setores, mas das próprias famílias, né, se organizarem para um cuidado, e, enfim, um processo coletivo em que se responsabiliza o todo e cada um pela comunidade, né? E isso salva vidas. Eu falo isso porque ajuda a saúde mental mesmo, das pessoas, porque existe um processo de isolamento, né, na sociedade, aí você cria uma identidade, você tem uma identificação e você faz parte de um lugar assim, que é muito bonito, e que a gente acha, e aí a gente tem um companheiro nosso, o Gilmar Mauro, que ele fala, se a gente, embora não seja uma ilha, né, um assentamento, um MST, etc., se a gente quer colher abacate, a gente tem que plantar abacate. Que isso é um aprendizado camponês simples, básico, né? Nem que seja uma tâmara que vai demorar um século, precisa ser plantada hoje. Se a gente quer mudar as relações sociais, ou seja, se queremos enfrentar o machismo, se queremos superar a homofobia, o racismo, se a gente quer criar na sociedade uma solidariedade diferente entre companheiros e companheiras, né, que é essa palavra tão bonita, a gente precisa construí-la hoje das ferramentas que nós temos, da forma que a gente tem. E há esse esforço, e esses exemplos que você deu, é uma demonstração disso, né? Com as dificuldades, com muitas contradições, mas esse esforço de construir essa sociabilidade e também o protagonismo, né? Das pessoas. Legal. E o objetivo, né, do assentamento, né, ambientalmente sustentável, é construir uma produção agroecológica, uma venda, né, direto ao consumidor. Então, a pergunta mais objetiva aqui, como que a população de Campinas, onde que o campineiro pode comprar os produtos do Marielle, ou também se existem outras maneiras, né, da população aqui de Campinas, né, que tem o interesse de ajudar, tem mutirões, como é que funciona? Como é que a gente pode ajudar e também consumir as coisas do Marielle? A gente tem outro orgulho aqui de Campinas, a gente está recebendo a Feira Estadual da Reforma Agrária, né? Já teve 2 que aconteceram na Estação Cultura. Esse ano vai ter de novo, não sabemos data, mas fiquem atentos. E atentos, porque vamos ter de novo. Então, é um lugar muito concreto porque é o consumo, você está fazendo bem para a sua saúde, mas é também uma forma de um posicionamento político, né? Importante. E eu falava antes que fazer ações isoladas, individuais, no combate, por exemplo, às mudanças climáticas, no combate diretamente, mas o apoio, né, e se vincular, se organizar, movimentos sociais, estar sindicalizado, é a forma mais concreta, né, de conseguir transformar a sociedade e fazer as mudanças que são necessárias. Então, a gente tem a feira, que é uma expressão disso, desse diálogo com a sociedade, que a gente demonstra, né, essa nossa produção. Nós temos os próprios assentamentos, então a gente tem aqui o assentamento Milton Santos, que fica em Americana, na região. A gente tem o Elizabeth Teixeira, que fica em Limeira, que muito nos orgulha. A gente tem o assentamento Sumaré 1 e 2, que foi um dos primeiros assentamentos, primeiras ocupações de terra do MST, também na nossa região. É lindíssimo, que também faz a festa anual de colheita, então é muito importante, né, ver esses momentos de poder visitar e conhecer. Então, tenho as redes sociais, que agora eu posso enviar depois vocês colocarem lá, dos nossos assentamentos e acampamentos, porque lá tem grupos de consumo que você consegue acessar, né, e receber, por exemplo, cestas semanais de alimentos da reforma agrária com um preço ótimo e ajudando, né, a viabilizar a vida das pessoas que estão nos assentamentos. E nós temos nosso espaço agroecológico, né, Armazém do Campo e Livres, que fica em Barão Geraldo também. O Armazém do Campo também tem em São Paulo, né? Tem em São Paulo. Sim. Eu também, quando eu fui para Recife, no ano passado, eu lembro que tem ali também, perto do centro antigo ali de Recife, tem também o Armazém do Campo, né? Tem várias capitais, né? Agora está bem difundido, eu acho, né? E do Recife foi muito interessante, que na pandemia tinha um espaço que fica isso no centro, né, histórico ali,
e tinha muita gente em situação de rua. E aí o Armazém do Campo fechou para se transformar em um espaço de produção de alimentos para entregar marmita para as pessoas em situação de rua. Então tem uma história muito bonita ali do nosso armazém. Caramba, legal. Aqui, só antes de fazer a próxima pergunta, eu estou lembrando aqui, você falou da feira estadual, né? Eu queria também fazer uma recomendação que tem shows muito legais lá também, né? Nossa, e inclusive lotou, né? Tipo, você via que tinha muita gente da cidade, né? Que foi, talvez não para fazer a feirinha, né? Eu fui fazer os dois, né? Comprei né? Fiz a feirinha, comprei inclusive um chinelo bonito pra caramba lá do MST e também, e outras coisas, e também fomos ver os shows, né? Eu lembro que esse ano, do ano passado, eu tô meio esquecido, só que do ano retrasado, acho que teve Francisco Elombre, teve umas bandas boas, assim, o negócio é bem legal e de graça, né? De graça. Foi muito legal, na Estação Cultura, então... Porque não é só... Falar de reforma agrária não é só alimento, né? É alimento, sobretudo, mas é também pensar cultura, pensar arte. Então, tem grandes shows, tem Francisco Elombre, esse ano teve Zé Geraldo, teve Iago Próprio, teve Tereza Cristina. Tô lembrando, eu fui no Iago Próprio esse ano. O ano passado, legal. né? No ano passado, Acabou de começar, né? É difícil. Mas também tem muitos artistas da reforma agrária que se apresentam ao longo do dia, então acaba sendo um festival cultural junto da feira. Então é especial, que bom que você lembrou, Neto, que bom que você consumiu de nós. Tira a foto lá, marca no Instagram regional para ajudar a vender mais chinelos e as outras coisas. Perfeito. Bom, como você disse, né, o MST, né, ao longo desses 42 anos de história, né, ele se tornou acho que o maior movimento popular do Brasil, né, talvez um dos maiores, se não o maior da América Latina, e protagonizou avanços, né, como você acabou de pontuar, em outras frentes, né, além da reforma agrária, né, além da questão do campo. Então, na educação, né, a gente pode destacar a escola itinerante do MST, né, que o Paulo Freire participou, a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, que inclusive acho que teve financiamento que o Sebastião Salgado, o José Saramago, o Chico Buarque participaram, aqui na Grande São Paulo, em Guararema. E, além disso, também, a Expressão Popular, né, que é uma editora, né, ela tem publicado livros sobre marxismo, pensamento nacional, agroecologia, até esse jogo aqui que eu trouxe, que eu comprei também da Expressão Popular, não sei se dá para dar um foco nele aqui, né, como Reforma Agrária Popular, né, mas é um preço muito acessível, né, é baratíssimo, assim, é assustador o preço dos livros, né, que a Expressão Popular publica, né, popularizando o acesso, né, a esses conhecimentos, né? Inclusive com esse jogo aqui eu aprendi até muitas coisas que eu estou perguntando para você aqui, né? Daí eu queria então dar espaço aqui para você dizer quais são as conquistas, né, não só na educação, né, e na popularização do conhecimento, mas também em outras áreas, que você tem mais orgulho, né, e gostaria de compartilhar com a gente, né? Acho muito linda essa pergunta, né? Porque a gente fala da dureza, né, da luta, assim, e falamos das coisas difíceis mesmo, e como os nossos inimigos também estão fortalecidos, né? E a questão ambiental, enfim, preocupações muito concretas e as dificuldades, né, que a gente tem no dia a dia. Mas temos essas conquistas, né, que a gente se orgulha muito, e as que você citou, o MST construiu ou esteve junto na construção, né, como a expressão, o próprio Brasil de Fato, tem essa proposta de fazer a batalha das ideias, como a gente chama, né? A nossa Escola Nacional, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que hoje, sei lá, deve ter ido gente de sei lá quantos países. Inclusive, às vezes eles vêm lá no Marielle falando vários idiomas lá. Porque virou uma escola mundial, né? Essa Escola Nacional. Tem cursos em língua inglesa, que vêm militantes de movimentos sociais de todo o mundo, assim. E aí, não só da América Latina, que desde o início teve da América Latina, mas agora... sei lá, conheci gente do Bangladesh, que eu falei, não imaginava, né, na vida, na Ásia, assim, que parece uma coisa mais distante. E é muito interessante que é um processo não só do estudo em si, né, para citar o caso da Escola Nacional, mas também de a gente pensar como isso vai construindo laços concretos, né, os encontros, esses espaços de construção
internacional, né? Então, e da educação aqui, recentemente, a gente, o MST tem um projeto junto com a Cuba de alfabetização através do Sim Eu Posso, de transformar os territórios do MST em territórios livres de analfabetismo através de um método cubano que foi criado, né? Em Cuba nos anos 90. Que Cuba já tinha superado o analfabetismo, mas criou para ajudar outros países, né? Enfim. E a gente trouxe, inclusive, para as periferias agora, inclusive recebemos a nossa região de Campinas, o MST está junto nessa construção para dar exemplos de orgulhos, né? Que nós temos no dia a dia, assim, na nossa luta, que faz parte fundamental para além da... que a gente não separa isso da luta pela terra, né? Da luta pela reforma agrária, faz parte. Agora, você falando do que eu mais me orgulho, talvez pelo contexto também tão duro internacional, eu acho que o que eu tenho mais orgulho do Movimento Sem Terra é a solidariedade internacionalista com os outros povos do mundo, né? Acho que não é tão divulgado, não é muita gente que sabe, mas o MST enviou brigadas para a Palestina por muitos anos, assim, para ajudar na colheita de azeitonas. Claro que de forma simbólica, né? Porque concretamente, mas porque ajudava ali no enfrentamento de ter uma brigada internacional, né? Até uma proteção para as populações que viviam ali, viviam das oliveiras, das azeitonas, né? A gente tem brigadas no Haiti, brigadas na Zâmbia, na África, inclusive, que a gente trabalha com alfabetização. No Haiti, nesse esforço de realizar agroecologia, de tentar conseguir acesso à água potável através de tecnologias sociais. Na Venezuela, nós temos, né, uma brigada permanente há muitos anos que também atua com a agroecologia. Então, acho que talvez eu me orgulho desse aprendizado que nós tivemos com Cuba, sabe? Da gente... de que a solidariedade não é dar o que sobra, né? Exportar profissionais também. De o que nós temos de melhor, vamos estar junto construindo esse novo mundo. E eu acho que nesse contexto, né, de ataque imperialista tão profundo, que aí a gente tem a Palestina, que segue, né, sob cerco e ataques diretos. Agora com a Venezuela, que foi um desastre já em 2026, né? Que é a sanha imperialista na forma mais crua, sem disfarces, né? E como esse aprendizado internacionalista, que está muito firme com a nossa militância, também a base social, ele é fundamental e nos orgulha muito, né? Então, eu terminaria com isso. Então, essa postura anti-imperialista, né, com relação à Venezuela, você já tem há bastante tempo, né? Lembro desses pronunciamentos, dessa produção de material, tudo, eu acho fenomenal. Então, inclusive, a gente deu uma olhada aqui, só explicando para a galera que não conseguiu ver, também tem um bonezinho também que eu tenho que tem a bandeira da Palestina, que cai muito bem, inclusive, né, no neo vermelho aqui, né? Mas também tem também da Venezuela, né? Sim. Que tem os bonés do MST são produtos também maravilhosos, gente. tem também o LGBT também é bem legal, né? Com a bandeira colorida, tudo bem da hora. Acho que todo mundo tinha que ter um boné da MST. Mas pra fechar, né? Eu acho que uma pergunta, na verdade, que por conta do fluxo da conversa foi para outros pontos, né? Antes desse, mas que não dá para fazer uma conversa com alguém da MST sem falar sobre agroecologia, né? Eu acho que... Então, vamos fechar com talvez a coisa mais importante para né, se discutir não só na questão social, agora na questão mais ambiental, né, também. Ambiental e social também, do MST, né? E a pergunta, né, qual o status atual do processo de transição agroecológica nos territórios do MST? Mais especificamente, né, como você avalia a geração de renda através dos sistemas agroflorestais para as famílias assentadas e se você enxerga que a agroecologia é uma alternativa viável para a soberania alimentar, né? Então, e talvez, daí desculpa, você já está anotando em tudo, então, como
como que a agroecologia tem se aliado, né, à agroindústria, né? A gente vê vários produtos do MST, como eu disse, teve o arroz, né, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mas tem vários produtos, né? Lá em casa tá cheio de produtos. Tem queijo, tem tapioca, tem cachaça, muito boa, inclusive, mel, então, e tudo isso tem uma agroindústria, né, por trás. Então, como que também você alia, né, a agroecologia à agroindústria para ter essa projeção, né, essa produtividade que o MST tem, né? A agroecologia, a gente tem um processo muito avançado assim, do debate da agroecologia nas nossas áreas, com a militância, já um consenso há muito tempo, e na produção efetivamente, né, sem veneno. O MST, em 2014, no Congresso, né, que foi nosso último Congresso Nacional, a gente tirou a linha da produção agroecológica e da agroecologia como uma das bases da reforma agrária popular, né, que é a nossa proposta de reforma agrária. Então, já tínhamos, né, experiências anteriores, mas no Congresso você tem essa definição nacional e tem processos uma escalada, né, vamos dizer assim, de fomentar, de elaborar e pensar, né, a partir da agroecologia, a forma de produção nos nossos territórios. E é muito produtivo, assim, faz 10 anos, né, disso, agora 16, vai fazer 12 anos, né, de 2014, que foi o nosso congresso. Um tempo passa, né, gente? E é incrível, assim, os avanços concretos que nós tivemos, né, já tínhamos antes, que nem eu falei, não era que não existia, a agroecologia existia, mas isso há um consenso nacional. No estado de São Paulo, a gente tinha já vários assentamentos como referências nesse período, citando um exemplo, o próprio Mário Lago, que fica na região de Ribeirão Preto, que é até hoje uma referência de agrofloresta, e nesse período já era, né? Então, a agroecologia tem avançado a passos largos, isso porque é fundamental, inclusive, para os próprios produtores rurais, né? Não terem acesso ali, contato com veneno, pela destruição ambiental e o adoecimento, né? Isso é muito concreto que acontece com a produção do agronegócio, né? Que se a gente utiliza, porque os venenos são também dessas empresas, né, transnacionais do agronegócio, por isso que eu falo esse nome o tempo todo, mas é porque está vinculado com o modelo de produção vinculado ao agronegócio através do uso desses venenos. Então, a agroecologia ela aparece como essa técnica, então ela é científica, não é só uma retomada de dos saberes populares, o que meu avô fazia. Claro que isso é um elemento fundamental, porque tem que recuperar o que já teve, porque o uso de veneno é muito recente, né? Chegou no Brasil, sei lá, na ditadura militar, na década de 60, 70, e a gente lida hoje como se fosse impossível viver sem eles, né? Então, isso é importante. Não, como se fazia antes, não utilizava veneno e você produzia. Então, temos que ter experiências anteriores que é importante a gente retomar, saber como os povos faziam, mas ela também é científica e elaborada e pensada, tanto a agroecologia como a agrofloresta, né? Como uma experiência agroecológica, mas é uma técnica, né, específica agroecológica. Então, a agrofloresta, na minha avaliação, talvez é o mais avançado do que pode ser uma experiência agroecológica, porque é uma reprodução do que seria, né, uma floresta, não no sentido de como a natureza funciona, né, e você consegue produzir muitos alimentos de árvores, né, a hortaliças e fazer um manejo, né, muito interessante. Existe, inclusive, técnicas, né, e materiais já hoje em dia para isso. Então, eu acho que sim, esse é o caminho inevitável. Não existe outro caminho. Para a soberania, porque a gente já viu onde vai, né, esse prumo que nós estamos, com um tipo de produção que está hegemônica, que é mudanças climáticas, que é esses eventos, que aí não adianta ter bunker, você não sobrevive, um humano não sobrevive sozinho, e você tem um processo intenso de dificuldade de sobrevivência. Já tem pessoas que são refugiados climáticos, né? E sem uma alteração profunda e concreta da forma de produção de alimentos, a gente não vai conseguir alterar isso.
E a reforma agrária, ela é fundamental. Isso a gente só pensa em reforma agrária na perspectiva, né, na proposta do MST, que é uma reforma agrária popular e necessariamente agroecológica. E para a gente, existe até um slogan, uma palavra de ordem, né, que a gente utiliza para pensar a questão ambiental, que é floresta em pé, fascismo no chão. Porque a gente falar sobre a questão ambiental, falar que temos que defender a natureza, os povos da floresta, os sem terra, a quilombola e o direito à terra dos pequenos proprietários, os pequenos trabalhadores rurais, isso significa também combater o fascismo, a extrema-direita, porque está totalmente ligado à forma de produção e também a que mundo, né, estamos construindo e que mundo queremos. Nossa, caramba. Legal. Não, perfeito. É uma perspectiva aí, né? Eu tava lembrando agora até que esse joguinho aqui, né? A última casa seria chegar na reforma agrária popular, né? E daí nas últimas casas seriam o que a gente almeja para o futuro, assim, né? E tinha uma casinha lá que falava: o Brasil se torna agroecológico, agrotóxicos são proibidos por lei. Então, uma perspectiva aí, né? Que a gente pode ter, e que bom que o maior movimento social do Brasil, um dos maiores da América Latina, está empenhado nessa transição. Eu acho que a gente já passou de mais de uma hora, né, de conversa. A gente vai ter que encerrar, vai ter um outro podcast agora aqui, o pessoal se estrutura. Mas queria só agradecer de novo, Tassi. Muito obrigado aí pelo seu tempo e por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente, né, e de caso também, né, com relação ao acampamento Marielle Vive, em especial, né. E, bom, se tiver alguma coisa que você queira comentar mais aqui que não foi discutida. Eu quero agradecer muito você, todo mundo do sindicato, pelo convite. O MST sempre está à disposição de participar e também de estar na luta, né, junto com vocês. E vamos embora, né, porque 2026 já começou exigindo de nós posições muito firmes contra o imperialismo e pela soberania dos povos da América Latina. Muito obrigada.